Saudações a todos e a todas, espero que estejam muito bem, porque hoje o tema é o seguinte, e claro, sempre com eles, com o Justininho e com a Justininha. Já se liga aí, eu sou o professor Justino e hoje vamos falar um tiquinho sobre a história do Dia dos Professores e das Professoras. Toda essa história, pelo menos oficialmente no Brasil, começa com um decreto federal, o decreto 52.682 de 14 de outubro de 1963, que institui o dia 15 de outubro como o Dia dos Professores e das Professoras. 1963, estávamos sob o governo de João Goulart. Goulart é terrível, né? João Goulart. Às vésperas do golpe militar que viria em 1964. Lembrando que o João Goulart foi um dos presidentes que trabalhou pelas reformas educacionais no Brasil. Não deu certo, tanto que tomou o golpe militar. Mas esse decreto de 63, ele vem acompanhado, ou ele faz referência a dois momentos diferentes na história do Brasil. Um pouquinho mais recente, que fala sobre esse camarada Salomão Becker, professor do estado de São Paulo. Porque São Paulo é um estado que institui, antes do feriado nacional, o feriado estadual, a partir das movimentações feitas por esse professor, Salomão Becker, que junto com a comunidade da escola que ele ministrava aula, se não me engano, em 1947, resolveram no segundo semestre, que é um semestre, nós que somos professores sabemos, o segundo semestre é terrível, gente, pressão, nota diário, ele é mais longo, melhor, ele é mais curto, né, do que o primeiro, e a gente tem mais atividades, a gente fica ali loucão. E aí eles falaram, não, gente, vamos dar um dia que vai ser pelo menos uma parada pra gente respirar e conseguir chegar no final do ano. E eles começaram com esse movimento na escola, logo isso se espalhou, foi para outros estados e chega então a federação que decreta o feriado do 15 de outubro. E eu achei bacana que nas minhas pesquisas eu achei essas duas frases aqui atribuídas ao Salomão Becker e que davam importância a ele e marcavam a fala dele, né? Professor é profissão, educador é vocação. Cortou o ão ali, mas é isso, tá? Professor é profissão. Gente, ser professor não é missão, ser professor não é sacerdócio, ser professor e professor é uma profissão. A gente aprende, a gente estuda, a gente erra, mas nós nos formamos para ser professores e professoras. E a educação, aí tá vendo que ele separa, né, professor e educador, como uma vocação, que seria isso, essa educação seria essa ação entre os sujeitos. E a última eu achei muito mais interessante ainda, hein? Em educação, não avançar já é retroceder. Pensando nesse sentido do progresso, do avanço, e é claro que na década de 60, onde ele estava, num dos debates sobre as nossas LDBs, foi muito importante naquele momento. Agora, não é dele que vem o 15 de outubro, mas a pressão por criar o feriado e criar essa pausazinha para nós respirarmos. O decreto do governo faz referência, sim, ao período imperial, ao dia 15 de outubro de 1827, quando Dom Pedro I vai criar uma lei que vai falar sobre as escolas de primeiras letras, que era um decreto. Gente, se você lê o decreto, você consegue achar. O decreto é dos mais legalzinhos, viu? O que é isso aqui, gente? O decreto é dos mais legalzinhos. Ele vai falar umas coisas muito bacanas sobre a expansão da educação, sobre a obrigatoriedade de toda vila, cidade ter uma escola de primeiras letras. Só que isso que o Dom Pedro colocou nunca aconteceu, nunca foi para a realidade, nunca realmente foi executado. A lei escritinha era até bonitinha, só que ela nunca, pelo menos essa lei, nunca conseguiu entrar em vigor para valer e dar uma educação realmente às pessoas pobres do Brasil. Lembrando que Dom Pedro I nunca foi um governante que esteve ligado às questões populares. Então aqui é o nosso coleguinha que antes estava fora da escola, ele vai continuar fora da escola com a lei de primeiras letras. A população do campo, a grande maioria do Brasil, naquela época, hoje a gente já tem uma inversão campo-cidade, continuava fora dos bancos da escola. E principalmente, o Brasil nasce
como uma nação escravocrata, no sentido de uma independência política. Dom Pedro I não enfrenta a questão da escravidão. Então, quando nós celebramos a independência do Brasil, pode ser que a gente esqueça, mas lá tá na conta, tá escrito que a independência do Brasil não veio acompanhada do fim da escravidão. Então, o nosso dia 15 de outubro, celebrando o Dia dos Professores, celebra a criação de uma lei de educação que não incluía pobre, que excluía negros e que não foi, na sua totalidade, implementada. Essa lei era tão extensa que ela falava sobre até contratação de professores, falava sobre quais as regras que esse professor deveria seguir, quais os métodos de ensino que ele deveria seguir, mas enfim, nunca aconteceu. Negros e pobres continuaram excluídos, as cidades e as vilas não implementaram o sistema de educação e quando implementaram, seguiam o que o Saviani cita na sua obra lá sobre a história das ideias pedagógicas no Brasil, que era o que a igreja defendia, ensinar aos pobres os rudimentos da leitura e da matemática. Tava ótimo. Daí para frente, fica para as elites. Meus queridos companheiros e companheiras, então quando nós falamos da história do Dia dos Professores do Brasil, precisamos lembrar desses momentos. E claro, deixo para você, muito mais do que um dia de festa, presentinhos e maçãzinhas, que nós lembremos que nós, professores e professoras, ainda temos muito que lutar pelo piso nacional que precisa ser pago por prefeituras e estados, e muitos estados brasileiros não pagam. Então, professores e professoras do Brasil, continuamos na luta. E para lembrar o nosso Norte e Nordeste, assolado por diversas vezes, e como retrata Euclides da Cunha na obra Os Sertões, sobre o conflito de Canudos, e ele traz uma frasezinha que eu parafraseei. O professor é, antes de tudo, um forte beijo no coração, e você já sabe, a gente se vê.